Perdão de pecado. Receber o perdão de Deus, confiar no perdão de Deus, como que isso é importante, fundamental para a nossa caminhada. Bom dia, graça e paz. Só lembrando, dia 21 de dezembro, sábado, sem ser neste sábado agora, no outro, estarei em São Paulo, na Igreja Central, o endereço está aqui, na minha comunidade. À tarde, das 2 às 16, falando sobre homeschooling, e à noite, falando sobre família. Vamos lá, Salmo 25. Aqui tudo indica Davi está sofrendo por conta de seu pecado. E ele então ora a Deus e pede perdão várias vezes. Verso 6. Lembra-te da compaixão da tua bondade. Verso 7. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. E verso 11. Senhor, por amor do teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Essa é a primeira constatação que eu queria falar aqui. É impressionante como que você, ao ler Davi no Salmo, eu falei isso aqui antes de ontem, não lembro, hein? Se não eu estou repetindo, hein? Como que é impressionante notar, lendo os Salmos, que várias vezes Davi está sofrendo, e ele diz, a culpa é do meu pecado, eu estou sofrendo isso aqui por conta do meu pecado. Várias vezes ele faz isso. Várias e várias e várias e várias. E aí, não é impressionante? Como que, até na pregação moderna, quando o pastor está pregando, via de regra, todo mundo é Jó. Ó, você está sofrendo, mesmo sendo fiel e tal, não desanime. E isso existe o Jó. Mas me parece que muito mais Davi. Parece que a gente vê muito mais o Davi, que várias vezes está sofrendo por conta de seu pecado. Por que isso é tão importante? Em primeiro lugar, porque muitas vezes nós até desanimamos. Nós desanimamos? Por quê? Oh, eu tenho sido fiel e o Senhor não faz nada. Mas não é verdade. Você não tem sido fiel. Muitas vezes você tem pecado, você não percebe isso, aí você sofre e você acaba desanimando, achando que Deus não está sendo fiel. Mas não é verdade. Deus está sendo fiel. Você que não está. Se Davi, várias e várias vezes, ele identificava aqueles problemas como causados por seu pecado, será que nós também, muitas vezes, não estamos sofrendo por conta de nossos pecados? E é impressionante porque qualquer um, é quase que proibido, essa é a verdade. É quase que proibido alguém hoje chegar, principalmente no aconselhamento, em que o pastor está ali conversando com alguém e diz, irmão, será que isso não é por conta de pecado? As pessoas ficam profundamente ofendidas. Profundamente ofendidas. Nossa, querem te matar. Mas será que o que você está vivendo agora não tem a ver com pecado? Isso é fundamental entender isso. Por quê? Para buscar o perdão de Deus, para se arrepender de seu pecado e mudar a rota. Então, isso é a primeira coisa que eu queria falar aqui. A percepção aguçada de Davi para identificar que muitas vezes os problemas que ele estava sofrendo tinham a ver com seus pecados. Por exemplo, quando ele estava fugindo de seu filho Absalão. Ele percebeu claramente que aquilo ali era Deus. Lembra disso? Ele estava indo embora e aí um homem da casa de Saul apareceu amaldiçoando Davi. Um dos soldados de Davi disse, quer que eu o mate? E Davi disse, não, porque vai que foi o Senhor que o mandou para me humilhar. Olha que coisa. E foi justamente então essa atitude humilde de Davi, de reconhecer seus erros, reconhecer o seu sofrimento por conta de seus erros, que levou Davi a se restabelecer, que fez com que Deus se tornasse favorável a ele. Então esse de fato é o pecado que não é perdoado, né? Aquele que não é confessado, quando nós não reconhecemos nossos pecados, quando nós dizemos que não tenho culpa não, eu não tenho erro, eu não tenho erro, eu não tenho erro. Então isso é complicado. Então essa é a primeira constatação. E a segunda é essa. O quanto que Davi era forte para reconhecer o seu pecado, ele também o era para identificar, para reconhecer o perdão de Deus e para buscar o perdão de Deus e para confiar no perdão de Deus. Como que isso é claro na vida de Davi? A percepção que ele tinha da graça. Muitas pessoas falam assim, o Antigo Testamento era o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça. Você já ouviu essa expressão? Paulo no Novo Testamento diz que nós não estamos mais debaixo da lei. Alguns interpretam que isso seria, agora a gente pode pecar.
Eu sei, eles não dizem isso, mas na prática é quase isso. Porque veja bem, a lei significa os 10 mandamentos. Então dizer, como Paulo fala, não estou debaixo da lei, estou desobrigado a cumprir os 10 mandamentos hoje? Você pode, por exemplo, então sair à rua e matar, adulterar? Por si só, isso já seria uma loucura, não precisa nem de uma hermenêutica e exegese muito profunda para notar que isso seria um absurdo. Então o que significa não estamos mais debaixo da lei? Primeiro, não estamos mais debaixo da condenação imposta pela lei àqueles que não cumprem a lei. Então nós não estamos mais debaixo de condenação. E segundo, agora nós estamos debaixo da graça. É Cristo em nós que nos capacita a obedecer à lei. Lembra de Jeremias? Quando Jeremias profetiza sobre a nova aliança? Eu vou colocar a minha lei dentro do coração. Ou Ezequiel, dar-vos-ei coração novo. Eu farei com que vocês andem nos meus estatutos. Então, isso é a graça. Então, a graça não é no Novo Testamento apenas. Lá no Antigo Testamento já havia o anúncio da graça. Por exemplo, cada cordeiro ali era um anúncio da graça. Quando um cordeiro morria, o que era aquilo? Era um anúncio de que o verdadeiro cordeiro iria morrer. Aquelas pessoas então poderiam prestar culto a Deus porque o cordeiro morreu. O cordeiro que apontava para Cristo perdoava o pecado delas, substituía aquelas pessoas. O cordeiro morreu para que aquelas pessoas não morressem. Portanto, a graça já estava ali. E Davi entendia isso, a graça é o favor imerecido. Eu não mereço. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu estou sofrendo isso aqui, inclusive, por conta do meu pecado, eu sei disso. Davi tinha essa percepção. E mesmo assim ele se aproxima de Deus. Seria mais ou menos assim. Como você fez algo errado e por isso seu filho hoje está desandado. E é lícito, é justo que seu filho se arrebente todo. É justo. Que a sua família seja destruída. É justo você destruir a sua família lá atrás. É justo. E mesmo assim você se aproxima e fala, Deus, tem misericórdia de mim, do meu filho. É o que Davi está fazendo. Isso se chama graça. É isso mesmo. Não mereço, não sou digno, fiz tudo errado, mas estou aqui hoje pedindo o teu perdão. E Deus ouviu Davi. É verdade, Deus, por exemplo, quando Davi adulterou, Deus disciplinou Davi. Deus disciplinou. Deus permitiu que o filho dele morresse, que depois um filho estuprasse outra filha, um filho matasse outro filho. Foi uma desgraça. Mas ainda assim Deus perdoou Davi e quando ele elegeu o rei, o sucessor ao trono de Davi, Deus elegeu o filho da adúltera, Betseba. Salomão, né? O filho de Betseba. Então, é isso que eu e você devemos nos lembrar. Eu não estou com isso querendo dizer que eu tenho a certeza absoluta que quando você se aproxima, Deus, por exemplo, ele vai restaurar toda a sua família, se você a destruiu lá atrás. Enfim, mas ele sempre faz alguma coisa. Ele fortalece, ele usa esse mal para o bem, às vezes ele restaura mesmo, mas de qualquer maneira, nós devemos nos achegar a ele, confiando no perdão, na bondade e na misericórdia dele. Que o que temos e somos não vem de nós, vem dele. E é isso que Davi está fazendo. Ele está confiando na bondade de Deus. Ele está cercado de inimigos, esses inimigos estão ali por conta do pecado dele, mas ao mesmo tempo ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu mereço isso aqui. Como várias vezes ele fala, mas eu confio na tua bondade. Eu confio na tua misericórdia. E é isso que a gente muitas vezes esquece. Eu aqui no meu canal, vocês que me acompanham, eu tenho falado muito sobre essas igrejas que falam só sobre o amor, que não pregam sobre o arrependimento. E elas estão erradas. Só fala da graça, só fala da graça. Mas sem falar sobre o pecado está errado. Agora, um outro erro também é este. Falar da justiça de Deus, falar da ira de Deus, que a gente tem que falar, e se esquecer que o ponto alto do Evangelho é a boa notícia. Que boa notícia? Que Cristo Jesus veio salvar pecador. Que Cristo Jesus, ele nos deu não o que a gente merece, mas ele nos deu a salvação, e nós não merecíamos. Então, isso não pode ser esquecido, e esse é o ponto alto do Evangelho, a graça de Deus sobre os pecadores. É isso que eu e você devemos nos lembrar. O Senhor é gracioso. A bondade do Senhor é sobre nós, sobre todos aqueles que se aproximam dele, que confessam seus pecados e se refugiam nele. Ele é bondoso. Tenha fé. Tenha fé para ver o mar vermelho se abrindo, mas tenha fé também para crer que existe um Deus bondoso e gracioso para conosco, pecadores, malignos.
que muitas vezes estamos do jeito que estamos por conta de nossos pecados. Mesmo assim, você chega e fala, Senhor, tem misericórdia, muda a minha circunstância. Ele é gracioso. Você confia? Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós, pecadores, perdoe os nossos pecados, ajude-nos. Que a Tua graça seja conosco, que o Teu Espírito Santo seja conosco, que a Tua bondade seja conosco. Ó Deus vivo e todo-poderoso, ó Deus vivo e todo-poderoso, ajude-nos, ó Pai. Ó Deus vivo e todo-poderoso, nós merecemos tudo de ruim, mas nós confiamos na Tua bondade. Nós confiamos que o Senhor é gracioso, gracioso para com aqueles que se arrependem. E o Senhor prometeu perdoar os nossos pecados. O Senhor é o nosso advogado junto ao Pai. Nós cremos em Ti. Nós cremos na Tua bondade. Nós cremos na Tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor há de nos dar força, o Senhor há de nos instruir no Teu caminho. Sim, confiamos na Tua bondade, não na nossa bondade, no nosso coração, mas na bondade do Senhor para com aqueles que são Teus filhos e eleitos, antes da fundação do mundo. A nossa confiança está aí. Oramos a Ti, Te agradecemos, pedimos a Tua bênção em mais esse dia, onde nós estivermos, que a mão do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês, dia 17 e 18 de janeiro, Conferência Legado Cristão. Não percam aqui em São Paulo capital, gratuita. Faça a inscrição, entre lá, legadocristão.com.br, faça a sua inscrição gratuitamente. Vou estar lá os 2 dias, hein? Se você estiver lá, a gente vai ter a oportunidade de conversar, assinar o meu livro lá para você, lá, a assinatura mais bela, tão bela quanto o Batoré. Você vai gostar. Valeu, gente. Deus abençoe e até a próxima.